Essa é a alegria de estar reunidos na casa do Senhor, queimando por Ele. E nessa noite eu tenho certeza que o Senhor já colocou em meu coração uma palavra que vai encontrar a morada do seu coração. Uma palavra que vai te dar refrigério, vai trazer ao seu coração resposta. Eu não sei como você está nessa noite, como você chegou aqui, se você está à procura de alguma resposta, se você está desanimado, se você está cansado, se você está sem esperança, se você está pensando em desistir, eu não sei. Ou se você só está mesmo precisando de um ânimo para seguir naquilo que Ele já te prometeu. Mas eu creio que nessa noite a palavra vai encontrar o seu coração, vai te fortalecer, e nós sairemos daqui mais preparados, mais fortalecidos para a próxima semana, para esse próximo mês que se inicia nas nossas vidas. Amém? Quem crê diz amém com autoridade. Essa é a palavra de Deus. Vamos colocar de pé. Nós vamos ler Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Amém? Evangelho de Marcos. Assim diz a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então, muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito que estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amado Deus, querido Pai, mais uma vez nós queremos glorificar o teu nome, te exaltar e dizer que santo, santo é o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Pai, nós somos conscientes de que a tua palavra é tudo que nós precisamos. A tua palavra é suficiente. A tua palavra é imutável. A tua palavra, Senhor, é o que aquece os nossos corações, é o que nos dá a direção. A tua palavra é incorruptível. A tua palavra, Senhor, é aquilo que alinha a nossa vida com o céu, Pai. Por isso nós estamos aqui, rendidos na tua presença, rendidos diante do Senhor, para que a tua palavra venha agora, Senhor, mais uma vez, fazer morar em nossos corações. Ah, doce Espírito Santo, nós sabemos que a palavra é inspirada pelo doce Espírito, e também sabemos que só o doce Espírito tem o poder de convencer. Somente o doce Espírito Santo pode falar aos nossos corações. Por isso agora eu digo e que o Espírito Santo de Deus venha falar de forma específica e individual em cada coração. Fala, Espírito Santo, sonda
nessa noite. Por isso, vai, Espírito Santo, vai falando, vai quebrantando, vai fazendo, ó Deus, que todas as escamas caiam, todos os tampões dos ouvidos vão saindo, para que nada impeça que a tua palavra chegue ao nosso coração. Ah, nosso Espírito, tu é desejado nesse lugar, então se manifeste, vai derramando óleo fresco, unção nova em cada vida, Pai, que está aqui agora reunidos na tua presença. Nós cremos, Espírito Santo, nós cremos no teu agir, no teu mover. Ah, nosso Espírito, sonda cada coração. Se tiver, ó Deus, algum caminho mau, traga a luz agora. Nós queremos nos arrepender da tua presença. Nós queremos nos apresentar diante de ti, Senhor, com as mãos limpas. Então, por isso, nesse momento, nós queremos, Pai, nos humilhar e nos arrependermos dos nossos pecados. Ah, Pai, ajuda cada irmão na sua fraqueza a confessar diante do Senhor aquilo, Pai, que tem te entristecido o teu doce Espírito Santo. Senhor, nesse momento nós pedimos a tua destra poderosa cuidando de cada um, para que nós não sejamos resistentes à tua palavra, para que nenhum tipo, Pai, de levante venha contra nós, que nenhum tipo de distração, que nenhum tipo, ó Deus, de confusão venha atrapalhar o teu mover. Então nós nos rendemos diante do Senhor. Abençoe cada vida aqui. Nós oramos assim, crendo, Pai, que o Senhor ouve e atende a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podemos assentar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é um relato bíblico que todos nós já ouvimos falar. Mas essa história, cada vez que eu tenho oportunidade de meditar nela, eu vejo que ela tem tantos ensinamentos, tantos aprendizados, que eu fico até comovida quando às vezes o Senhor me mostrou assim, como é que eu nunca parei para pensar nisso? Pode ser que algumas verdades que nós vamos compartilhar aqui nessa noite vocês já ouviram, mas pode ser que seja novo para alguém. Então não desperdice essa oportunidade, não desperdice, né, essa palavra, porque eu sempre digo, não é só mais um culto, é o culto do Senhor, o Espírito Santo te atraiu, e essa palavra é para cada um de você. Todos nós precisamos nos alimentarmos dessa esperança. E como eu disse no início, talvez muitos de vocês estão desanimados. Muitos de vocês estão assim hoje pensando, eu estou cansado. Eu tenho feito de tudo. Eu tenho buscado de todas as maneiras. Mas parece que não está dando certo. Parece que quanto mais
chegam, encontram aquilo, e naquela situação eles olham um para o outro, o que eles fazem? Eles desistem, eles vão embora. Sim ou não? Não, eles não vão embora. Eles chegam lá, ele olha para aquela situação, e aí aqui começa um pouco dos aprendizados que nós vamos tirar desse lindo texto, dessa linda história que se está na Bíblia. É porque realmente fez toda a diferença. Porque eu imagino que foram vários outros milagres que Jesus fez, vários outros, mas esse milagre está na Bíblia. Essa história está na Bíblia. E essa história está hoje aqui para poder te ajudar de alguma maneira a viver o que esses homens viveram. Amém? Amém. Então eu quero que você diga com autoridade para o irmão que está do seu lado. O primeiro aprendizado que eu tiro dessa história é: vai comigo, vamos junto. O obstáculo não pode te parar. Pois muitas vezes ele serve para te impulsionar. Quem tem isso, diga amém. Como assim, pastora? Eu estou diante de uma situação difícil, eu estou diante de uma situação onde eu não tenho para onde ir, e você vem falar para mim que o obstáculo não é para que eu pare, e sim para me impulsionar. Sim, irmãos, eu quero te dizer que muitas vezes Deus vai permitir situações difíceis na nossa vida, que não é para a gente parar, que não é para a gente desistir, que não é para a gente voltar para o lugar de onde a gente saiu. Muitas vezes o obstáculo na minha e na sua vida é para Deus forjar a nossa fé, é para Deus testar a nossa fé, porque nós estamos acostumados a achar que quando é de Deus vai ser fácil, que quando Deus abrir uma porta é porque ali acabou o problema. Mas Deus muitas vezes Ele quer nos elevar de nível, Ele quer nos levar para um nível maior de fé, e toda situação de conforto faz com que a gente se acalme, às vezes até relaxe na fé. E o propósito de Deus muitas vezes é nos impulsionar, porque tem muitas coisas reservadas para nós, tem muitas bênçãos reservadas para nós que nós não temos acessado porque nós estamos numa situação de conforto. Então Ele vai permitir muitas vezes dificuldades, muitas vezes um atalho, um obstáculo para que você possa ir para um outro nível. Ele quer te levar para nível. Por isso, se eu pudesse dar um tema para a mensagem de hoje, seria o poder do obstáculo. Amém? Esse é um dos poderes do obstáculo. Irmão, certa vez eu aprendi algo e é recente, e eu não sei se eu já compartilhei aqui com a igreja, eu acho que não, mas se eu compartilhei pode ser novo para alguém. Muitas vezes a gente ouve e até tem algumas versões da Bíblia, principalmente as mais atualizadas, quando fala daquela passagem que Jesus fala para os discípulos do tamanho da nossa fé. Então vão ter muitas versões dizendo assim: homens de pequena fé. Ah, se vocês tivessem pelo menos a fé do tamanho do grão da semente de mostarda. Mas a versão original, se a gente pregar na maneira lá no hebraico como foi escrito, na verdade Deus não fala do tamanho de uma semente de mostarda. Ele diz: ah, se vocês tivessem uma fé como uma semente de mostarda. Pastora, qual que é a diferença? Do tamanho de uma mostarda é como fosse assim: é suficiente que seja do tamanho de uma semente de mostarda. Mas não é isso que Jesus estava ensinando. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, e está dizendo para mim e para você nessa noite, que a sua fé seja
Diante do obstáculo, eles não olharam para uma linha reta. Diante dos obstáculos, para onde é que aqueles homens olharam? Aqueles homens olharam para cima. Eles olharam para cima, e ao olhar para cima, eles viram uma possibilidade. E é por isso que eu estou dizendo: vão ter momentos que o obstáculo vai te levar para um nível mais alto, vai te levar para um outro nível com Deus. O que a palavra do Senhor no Salmo 121 nos ensina?
seu coração. O Senhor fala: traga à memória aquilo que te traz esperança. Pastora, qual que é a esperança? Que na eternidade, que na glória, sim haverão tempos fáceis. Lá sim haverá tempo onde não vai ter dor. Isso se você entender que é com Ele que você tem que caminhar. Se é com Ele que você está gastando a sua vida. Por isso que a gente louva aqui. E a gente precisa louvar. E louvar não só da boca para fora. Isso tem que ser um estilo de vida. Eu estou perdendo tudo por amor e com alegria. Pastora, mas como assim eu estou perdendo? Eu estou perdendo o que é terreno. Eu estou perdendo aquilo que é momentâneo, porque a glória eterna não se compara. Essa é a alegria do meu coração, do seu coração. Nessa terra não tem tempos fáceis, mas pode ser leve, porque Ele fala: vinde a mim, vós que sois cansados e sobrecarregados, que o meu jugo é leve. Creia nele, venha até Ele. Foi isso que aqueles homens fizeram. Foram até Ele, não desistiram, permaneceram. Irmãos, e aí tem algo interessante nesse texto. A orientada tem problema. Lá no versículo. Isso, coloca aí pra mim. Não, pode deixar. Depois a gente fala. Tem um momento que Jesus, quando aqueles homens sobem, aqueles homens faz ali um buraco. Vocês viram que não foi simples, né? Ele teve que subir. Imagina a cena, gente. Jesus subindo. Jesus não. Os homens subindo com aquele homem na maca. Depois de subir, ainda tem que retirar o telhado. Eu não sei como é que era o telhado naquela época, mas vamos imaginar hoje. Vamos pôr facinho, né? Ainda que seja facinho, não é brinquedo, você tirar. Porque, gente, não era um balde. Não era só uma escada. Era uma cama, era uma maca. E aquela cama desceu e chegou diante de Jesus, aquele homem. E Jesus olha e ele fala assim, e a Bíblia fala que Jesus vendo a fé que eles tinham, ele olha para o homem e fala: os seus pecados estão perdoados. Mas o detalhe está nessa frase: Jesus viu. Irmãos, onde é que eu quero chegar? Jesus não ouviu, Jesus não sentiu, Jesus viu a fé daqueles homens. E quando Jesus vê a nossa fé, isso comove o coração dele, isso faz com que ele fique feliz e se alegra o coração. É por isso que muitas vezes vão ter obstáculos nas nossas vidas, para que Jesus possa ver a nossa fé. E ele vendo a nossa fé, ele fica emocionado, ele fica feliz. Isso alegra o coração dele. E é por isso que muitas vezes ele ficava entristecido quando ele estava com os discípulos, e os discípulos sabiam do que ele era capaz, mesmo assim temiam. Por isso que quantas vezes a gente vê na Bíblia falando homens de pequena fé, mas quando ele se deparava com homens e mulheres ousados, ele falava: grande é a tua fé, e a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A fé move o coração de Deus. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia, nós temos inúmeros exemplos de homens e mulheres que fizeram com que o coração do nosso Senhor Jesus ficasse feliz. E você não é diferente, você também pode mover a sua fé, você também pode se mover nesse mesmo caminho que esses homens
Essa palavra está falando no seu coração. Glória a Deus, permaneça, não desista. Olha o que aconteceu. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Irmãos, o milagre foi tão extraordinário, não só porque aquele homem levantou e andou. Não, irmãos, essa história está na Bíblia, porque aqueles homens não desistiram, subiram o telhado, abriram o telhado, desceu aquele homem, os pecados foram perdoados e aquele homem levantou e andou. É por isso que muitas vezes vai ter obstáculo na minha e na sua vida, porque Deus, Ele pode fazer além do que nós imaginamos e Ele quer nos surpreender. Então é por isso que o obstáculo vem, para que o milagre não seja um milagrezinho não, para que seja um milagre que vai servir para nós e para quem ouviu o nosso testemunho, para impactar as nossas vidas. Tá certo que quando a gente está passando pela dor, tá certo que quando a gente está passando por aquele problema, pela dúvida, a gente não está muito feliz não, a gente tem que falar: Senhor, eu não quero servir de testemunho para ninguém não, mas Ele fala: não seja feita a sua vontade, mas seja feita a minha. E aí nós vamos para a segundo ensinamento. A gente viu que se aqueles homens não desistiram, aqueles homens permaneceram, aqueles homens seguiram. E a segunda verdade que eu aprendo, o segundo ensinamento que eu aprendo, e isso aqui, igreja, se você não entender, você não vai permanecer. Diga para quem está ao seu lado: ande com amigos que vão te aproximar de Jesus. Não fala com cuidado. Ande com amigos que vão te aproximar de Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Tem muita gente que não está vivendo o seu propósito. Tem muita gente que está tendo o propósito abortado, os planos de Deus abortados, porque não tem andado em boas companhias. Não tem andado com os verdadeiros amigos de Jesus. O dia que a gente estava lá na igreja do Maranhão, a pastora falou algo que falou no meu coração, foi onde me fez lembrar dessa passagem. Ela disse: Senhor, eu tenho orado para que o Senhor apresente os seus amigos para mim, porque os seus amigos te amam e eu quero alguém que te ama como eu te amo. É isso que nós precisamos. Se muitas vezes você está andando com pessoas que não amam Jesus, se preocupe, fique atento. Deseje do fundo do seu coração andar com pessoas que vão te levar para perto de Jesus. Tem muita gente que está se perdendo na caminhada cristã porque tem vergonha, porque vem da igreja, porque quer seguir os caminhos, mas chega lá fora, não dá conta de resistir à pressão, não dá conta de falar não. Muitas vezes tem vergonha da cobrança, outras vezes tem os vícios empregatícios, outras vezes tem um oportunismo. Mas se eu fizer isso, irmãos, aquele que te chamou é fiel para te sustentar, não vai te deixar faltar nada. Ande com quem ama Jesus. Deixa Deus tirar da sua vida aquelas pessoas que estão te impedindo. Aí vocês vão falar para mim: pastor, mas eu tenho que abandonar meus amigos. Não, você só precisa ser seletivo com quem você quer andar. Você pode permanecer gostando dos seus amigos, você precisa na verdade permanecer amando e orando para que eles também possam ter um encontro com Jesus. E ao invés de você deixar esses amigos te tirar da presença, sejam amigos que atraem a eles a presença. Cuidado com as suas cores. Vocês que são jovens, eu tenho dito aqui, vocês que estão vindo na igreja, vocês são sérios, vocês são flechas. Nós somos luzes. Nós temos que fazer a diferença. Não adianta a gente estar aqui, ouvir a palavra, sair daqui feliz, edificado, mas durante a semana eu permanecer com as mesmas companhias. Pastor, então quais são as companhias que eu tenho que andar? As companhias que você deve andar, eu já disse, aqueles que amam Jesus. Mas eu quero deixar 3 exemplos de companhias que
conselhos dos santos. Pastora, quem são os ímpios? São aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, que vivem segundo a carne, que vivem segundo os conselhos deste mundo. Então, você não deve permanecer na companhia daqueles conselheiros ímpios. Aí o Senhor também fala: aqueles que andam no caminho do pecado. Tem pessoas que decidiram não andar com Jesus. Tem pessoas que prontamente gostam de andar na carne. E sabe qual é o caminho dessas pessoas? É a condenação. E nós não temos todo o tempo do mundo, igreja. Deus está dizendo para mim e para você: procure pessoas que vão te levar para o caminho da eternidade. Ande com pessoas que andem e amem a Jesus. Só tem dois caminhos: da salvação e da condenação. Então, qual é o caminho que você quer seguir? Se você deseja estar na eternidade, deixe de lado aqueles que estão caminhando para o pecado. Pastor, mas Jesus andava no pecado, ele andava, mas tinha um propósito: apresentar a palavra, apresentar a salvação e fazer com que as vidas deles sejam transformadas. Se você está andando com pecadores, ande com eles, mas não para que eles te tirem do caminho do Senhor, mas que você possa ser instrumento de bênção na vida deles. É Deus que está falando para mim e para você: ame aqueles que me amam e vá fazer com que aqueles que estão desviados venham para o meu caminho, aqueles que não me conhecem venham para o meu caminho através da sua vida, e não deixe esses amigos te roubar. E aqui tem uma situação pior: aqueles que se assentam na companhia dos zombadores. E por que é pior, pastor? Porque aqui parece que eu também estou sentada. E se eu estou sentada na mesa dos zombadores, está confortável para mim. Se eu estou sentada é porque aquilo ali me convém. Então não senta na mesa dos zombadores. Quem são os zombadores? Tem versões que vão dizer os escarnecedores, aqueles que amam a carne, aqueles que gostam de sentar e criticar e falar da vida do outro, aqueles que não querem te ajudar. Então não é essas pessoas, não são essas pessoas que você deve andar. Então eu tenho que andar com aqueles que amam a Deus como eu amo. Por isso que eu digo: bom, pastor, que os irmãos vivem em união, para que a gente possa andar com aqueles que amam Jesus, que vão dar vida por Jesus. Mas para finalizar, eu preciso te dizer: ainda que você ande com aqueles que amam Jesus, porque vai ter dia que você vai estar fraco, tem dia que você vai estar cansado, e se essa é a sua companhia, ele vai te levantar e vai te levar para ter um encontro com Jesus. Vamos, anima. Mas você precisa entender: os amigos que te levam até Jesus, eles podem até te levar, até te ajudar a atravessar, mas o papel de levantar e andar é seu. O papel de andar com Jesus é seu. Então é isso que você precisa, de amigos que te ajudem. Eu tenho certeza que você tem esses amigos, mas é você que precisa levantar, é você que precisa dar um passo de fé, é você que precisa permanecer na presença dele. Os seus amigos vão te levar, mas quem vai te levantar, fazer, andar, pegar aquela maca, é você. É você que vai permanecer na presença. E para finalizar, você vai dizer comigo com autoridade: ao romper o obstáculo, a presença de Jesus precisa gerar arrependimento. Pastora, de novo esse assunto de arrependimento? Sim, de novo esse assunto de arrependimento, pois essa é a mensagem central do Evangelho. Se a gente negar, negligenciar a cruz do arrependimento, a mensagem não vai surtir o efeito. E foi isso que nós vimos. Jesus, ao ver aquilo, ele disse a primeira coisa: os seus pecados foram perdoados. Aí a gente vê os fariseus criticando: mas quem você está achando que é para perdoar pecado? Aí ele fala: o que vocês acham que é mais difícil para mim fazer? Levante e anda ou perdoar pecados? Irmãos, quando você estiver diante da presença, não vai para ele querendo os benefícios das bênçãos dele, não. Isso é consequência, a gente viu. Ele primeiro falou: os seus pecados são perdoados, mas depois ele falou: levanta, pega a sua maca e ande. Aquele que se arrepende, aquele que se prostra, aquele que se humilha diante dele e se arrepende,
que tocou no seu coração, seja o obstáculo que você está enfrentando, seja a falta de amigos que amam Jesus, ou seja, porque o seu coração está duro e não consegue mais se arrepender. Pode dar uma pausa um pouquinho. Saiba que Jesus, Ele está aqui, Ele está pronto para poder operar um milagre na sua vida.